Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Rodrigo Mora. Eu trabalho na Dell fazem 7 anos. Eu trabalho no time de monitoração de engenharia. Na verdade, trabalhava. No último mês, eu mudei para a área de Data Analytics, por coincidência. Mas eu vou falar sobre como a gente escolheu os ABICs, comparando os ABICs com concorrentes de mercado. O nosso objetivo era identificar a plataforma de monitoração ideal para o nosso esquema de monitoração de hosts. Então, a gente é focado na monitoração de servidores. Basicamente, a gente montou uma lista com cerca de 110 requisitos, cobrindo 6 principais áreas da nossa monitoração. Então, a primeira delas, a área de relatórios. Nosso ambiente inteiro, ele engloba mais de 50 mil servidores. Então, a gente tem que conseguir fazer relatórios muito precisamente e exportar os dados muito claramente para os nossos usuários. Não adianta a gente conseguir monitorar e montar lista de alertas facilmente se a gente não conseguir mostrar isso para os nossos usuários da melhor maneira para eles. Então, a gente tem que conseguir exportar toda a nossa configuração. Na parte de dashboards, obviamente, a gente tem que conseguir ser flexível para os usuários, ou seja, que cada usuário consiga criar o seu próprio dashboard e se beneficiar dos dashboards que os administradores criarem. Assim como, para um administrador, tem que ser flexível o suficiente para que ele consiga, tendo 2.000 aplicações, com lista de servidores diferentes, criar um dashboard que seja válido para todas elas, não ficar criando customizações. E, como muita gente já falou até agora, automação. A gente tem que conseguir integrar o nosso sistema com os sistemas que a gente já usa na Dell, de plataforma de incidente, de ITSM e CMDB, para que a gente consiga fazer todo o ramp da monitoração automaticamente. Atualmente, com as plataformas atuais, a gente não faz nenhuma monitoração, nenhuma instalação, configuração da monitoração manualmente. Tudo acontece automaticamente. Então, a gente tem que conseguir manter essa configuração. Uma das decisões que a gente tomou logo no início foi se a gente queria uma aplicação que usava um agente na máquina ou fazia essa coleta remotamente, por WMI, SSH, SNMP ou outro protocolo. A gente escolheu por usar um agente, pelo simples motivo de a gente ter percebido com o tempo que essa é uma escolha mais estável e escalável. Então, quando a gente olha para o nosso ambiente de 50 mil máquinas, a gente tem um agente que nos fornece um controle maior sobre o que está sendo monitorado e a gente pode combinar com uma solução do tipo Puppet ou outras que existem no mercado. Sobre as métricas que a gente monitora, a gente está um pouquinho na parte mais básica, mais baixo nível do servidor. Então, a gente não vai focar na parte de banco, a gente não vai focar na parte de código, a gente vai olhar mais para o nível do servidor, de CPU, memória, disco, e na parte de aplicação, coisas mais genéricas de aplicações, não tantos dados específicos de BOS, Java, .NET. Sobre a nossa figura atual, para quem conhece, a gente usa o Foglight. O Foglight era uma ferramenta que fazia parte do portfólio da Dell, que veio junto com a Quest para a Dell. Desde 2016 está separado do nosso portfólio. O Foglight fornece uma solução muito boa na parte de dashboards e relatórios, principalmente. Então, esse era o grande foco do Foglight. Um dos problemas que a gente viu é que a configuração do Foglight ela é uma arquitetura descentralizada. Então, a gente tem 20 consoles diferentes que monitoram servidores diferentes em áreas diferentes da Dell. Ele tem um footprint de hardware elevado, então tem algumas centenas de servidores do Foglight para monitorar a nossa estrutura. O Foglight ele funciona sem agente, então toda a carga da coleta está do lado do Foglight, não está do lado dos nossos servidores clientes. Por isso o footprint é elevado. E mais recentemente o Foglight mudou seu foco para ser uma ferramenta de monitoração de performance de banco. Ou seja, que nem a gente tem as ferramentas de APM que fazem code profiling, o Foglight faz database profiling. A gente consegue chegar no detalhe da query exata que ficou lenta, do usuário que chamou aquela query, qual o custo daquele usuário daquele. Um pouquinho do passado dos ABICs na Dell e também na EMC. EMC é outra companhia
que faz parte do portfólio da Dell, que está junto com a Dell na Dell Technologies. A gente tinha uma instalação dos ABICs na Dell até 2016, monitorando cerca de 5.000 servidores, que foi decommissionado em 2016. A gente justamente tirou os ABICs para botar o Foglight, e agora a gente está indo no caminho contrário. Os ABICs também é usado na EMC. Ele era o padrão para monitoração de rede da Dell, de dispositivos de rede, mas foi substituído ano passado pela ferramenta Dell EMC Smarts, que é do nosso próprio portfólio. E também, atualmente, os ABICs já é implementado como solução para monitoração de host. A gente olhou ferramentas de 3 diferentes áreas, principalmente. Eu não vou entrar no detalhe da comparação com os ABICs com cada uma dessas áreas, por motivos de não expor as ferramentas, mas vamos entrar um pouquinho nos detalhes. Eu falo os pontos fortes e fracos de cada uma dessas áreas que a gente falou, e depois comparar os ABICs com ela, dizendo o que a gente achou de especial dos ABICs contra elas, e também o que a gente achou que os ABICs poderiam melhorar. Primeira grande área que a gente fala são ferramentas de APM. Essas ferramentas são focadas no code profiling, como eu falei, então a gente consegue facilmente achar o problema raiz, chegar no problema raiz e identificar qual que foi a chamada do código ou a query do banco que está ficando mais lenta. Ferramentas de Data Analytics, que focam mais em dashboards e relatórios para expor os dados que são coletados e fazer uma inteligência em cima do negócio. Ferramentas de Enterprise Monitoring, aqui chegando na parte dos ABICs, que focam na parte de detecção de problema e extensão da monitoração. Então, é muito fácil criar monitoração nova usando essas ferramentas. E não que seja uma área separada, mas ferramentas que são do portfólio da Dell. O Wavefront entra mais na parte de Data Analytics e o EMC Smarts na parte de Enterprise Monitoring. Ambas são ferramentas que são muito boas nas suas áreas. O EMC Smarts ele é mais focado para... O grande foco dos Smarts é ser customizado para os clientes, então a gente consegue fazer customizações muito grandes. O Wavefront ele é muito útil quando a gente não quer agregar os dados, quando a gente quer focar nos dashboards. O Wavefront vai guardar os dados crus que a gente coleta, e se 6 meses atrás eu quiser investigar um problema e chegar no minuto da coleta, no minuto exato que deu o problema, o Wavefront vai nos trazer essa informação. Uma coisa que vocês podem observar aqui, para quem conhece essas ferramentas, é que todas elas, com exceção dos ABICs, são pagas, tem custo de licença. Os ABICs é a única delas que a gente não precisa pagar para ter a licença dos ABICs. Foi um ponto que favoreceu os ABICs. E a pergunta que fica é, nós temos 12 ferramentas nesse slide, como que a gente escolhe qual ferramenta utilizar? Basicamente, sobre o nosso processo de escolha. A gente montou uma lista com mais de 110 requisitos, que nem eu falei, e para cada um deles a gente categorizou ele com grau de importância. Must, should, could, would. E para cada uma dessas 12 ferramentas, a gente analisou esses requisitos dando uma nota de 1 a 4. No final, a gente chegou numa nota combinada daquela ferramenta que a gente usou para montar o nosso ranking das ferramentas. Claro que a gente não usou só isso para avaliar as ferramentas, a gente foi na nossa impressão sobre elas também, mas isso nos ajudou a eliminar ferramentas que não tinham muitos dos critérios que eram obrigatórios que a gente elencava. Os principais pontos fortes que a gente achou dos ABICs. Primeira coisa que a gente nota é que os ABICs é muito fácil de ser usado. Os usuários têm um tempo de ramp-up, um tempo de aprendizado muito rápido com os ABICs. E os administradores também. Existem muitos treinamentos online, a comunidade é muito ativa, isso facilita. A combinação de templates com macros faz uma combinação muito poderosa. Eu vou dar 2 exemplos bem rápidos sobre como a gente usou essa combinação. Uma delas é, bem claro, a gente tem um template de Windows que tem, por exemplo, um monitor de CPU, uso de CPU. A gente vai ter um threshold para o limiar que a gente decide definir. E se eu tenho um servidor que vai usar mais CPU ou menos CPU, eu crio uma macro nele e ele vai customizar aquele valor. Isso é muito comum. Outro exemplo, a gente montou um discovery em cima das macros.
Então, a gente vai criar uma macro dizendo qual serviço que vai ser monitorado. Se tiver 10 macros, ele vai criar 10 itens para monitorar aquele serviço. Então, a gente não precisa ficar criando os monitores, os itens ou templates de acordo com a nossa necessidade. A configuração dos APIs é muito flexível. Apesar da gente ter escolhido usar um agente, os APIs suportam as duas opções, usar o agente ou não usar o agente, coleta remota. Nativamente, os APIs já suportam todos os tipos de monitores que a gente precisa, que eu falei no slide anterior, e é muito fácil de expandir para tipos novos. A gente viu vários exemplos aqui muito legais hoje, de maneiras de expandir templates, de criar maneiras de monitorar dispositivos novos usando os APIs. Automação, acho que todo mundo falou muito de automação. Um próprio exemplo de como a automação, a API dos APIs é boa, é que o próprio APIs usa a sua API pela web. O próprio web server usa a API. Isso mostra como a API consegue nos fornecer todas as capacidades, todas as funções que estão na web dos APIs. E a gente percebeu que muitas ferramentas fornecem algum nível de API ou de CLI, interface de linha de comando, mas que não tem tudo que a gente tem na UI. A gente não consegue, por exemplo, sei lá, em algumas delas, associar um servidor num grupo ou criar um item, um trigger customizado para aquele servidor. E na parte dos thresholds, a gente tem os dois primeiros itens, podem parecer comuns, mas incrivelmente muitas ferramentas não tinham essa capacidade. Fazer correlação entre as triggers nos APIs, usando as dependências, e combinar múltiplos itens numa mesma trigger. O exemplo da correlação, se eu tenho um monitor de URL, eu tenho um monitor de ping, se a máquina ficar down, o monitor de URL vai alertar e o monitor de ping também. Então eu posso ter uma dependência entre o monitor de URL e o monitor de ping, para evitar gerar menos eventos nos nossos times de L1. Na parte de combinar múltiplos itens, digamos que eu queira combinar um monitor de memória, uso de memória com um monitor de paginação. Então eu consigo ter uma métrica uma trigger mais convincente. E uma parte que, confesso, não foi muito bem explorada ainda, mas que a gente vê muito potencial, a gente gostaria de explorar mais no futuro, é a parte de trend prediction. A gente, que nem foi falado anteriormente, pode passar uma série temporal para os APIs, definir o algoritmo e um tempo que a gente quer que ele preveja o dado, ele vai nos dizer qual que é aquele valor no futuro. Isso é muito interessante de ser usado e nenhuma das outras ferramentas fornecia uma capacidade similar. Entrando na parte mais controversa da palestra. Importante lembrar que a gente fez essa análise para a Dell, então a gente levou em conta os nossos processos. Sei que muitos de vocês vão discordar de algumas coisas, mas a gente queria criar uma solução que seja facilmente manipulada e não muito customizável. Então a gente não estava... Eu sei que a gente pode usar muitas soluções, customizações usando dashboards como Grafana e outras, mas a gente focou em avaliar a ferramenta sozinha. Na parte do banco, os bancos que são oficialmente suportados pela Dell são Oracle e Microsoft SQL. O que eu digo como oficialmente suportado? É o nosso time de DBA que suporta esses bancos. Ultimamente a gente tem crescido mas incorporado novos bancos, como Postgres e MongoDB, mas atualmente, na época que a gente fez a avaliação, esses eram os dois bancos que a gente suportava. Os APIs não suportam o Microsoft SQL e a gente não teve uma experiência boa com o Oracle quanto à escalabilidade. Para quem estava aqui na primeira edição dessa conferência, eu fiz uma palestra exatamente sobre isso, sobre os desafios que a gente teve com o Oracle. E naquela época a gente tinha 5.000 servidores que a gente monitorava. A gente está indo para um ambiente com 50.000 e a gente já tinha problema. Então, não é uma coisa que não é um problema que a gente quer passar de novo. A parte de dashboards, o que a gente percebeu é que os APIs não é tão dinâmico quanto outras ferramentas. A gente analisou muitas ferramentas de mercado que fornecem soluções muito boas de dashboards, que a gente pode facilmente linkar um host group com seus servidores, criar o dashboard e dinamicamente modificar esse dashboard de acordo com os grupos. Além disso, a gente não conseguia facilmente exportar a configuração dos monitores e a gente percebeu que a gente demoraria muito tempo para customizar essa solução.
Quanto à arquitetura de High Availability, na Dell, a gente considera aplicações críticas, que tem que ter um alto período de disponibilidade, como a maioria delas tem uma arquitetura ativo-ativo, ou seja, a gente tem os mesmos servidores distribuindo a carga em data centers diferentes. Caso um data center caia, outro data center já está ali funcionando e só assume a carga do outro. Com os APIs a gente consegue fazer um high availability, mas as soluções, além de depender de um software terceiro ou de uma customização do sistema operacional, são uma solução ativo-passivo, não tem uma solução ativo-ativo para os API servers especificamente. Sobre a nossa solução final proposta, a gente vai usar os APIs, mas a gente vai usar uma solução combinada dos APIs com outras ferramentas. A gente vai usar os APIs com MySQL, apesar de não ser suportados pelos nossos DBAs, a gente vai ter suporte do nosso lado e também o auxílio do time das APIs CIA. Os nossos servidores web vão estar atrás de um Virtual IP, comumente. A gente vai combinar com a ferramenta da Dell, chamada Wavefront, focada em dashboards e relatórios, que nem eu comentei antes, junto com o System Center Orchestrator para fazer as nossas automações. Então, o Orchestrator já está integrado na Dell aos nossos sistemas de Service Management, de gerenciamento de serviço. E a gente vai conectar o Orchestrator com os APIs e com o Wavefront para fazer a nossa monitoração. Tudo isso para monitorar nosso ambiente inteiro, cerca de mais de 50 mil servidores. A gente está estimando 16 mil de NVPS. A gente está sendo agressivo em alguns itens, uma frequência de alguns itens estão indo de 5 a 10 segundos. E a gente tem cerca de mais de 700 usuários espalhados pelo mundo inteiro. Perguntas? Opa! Rodrigo, uma pergunta que nesse teu último slide aqui, exatamente, tá? Quando tu fala em 2 MySQLs aqui, isso é uma conversa que eu estava tendo hoje com o Alexei sobre a carga dos front-ends em cima do banco de dados, que isso, 700 usuários usando simultaneamente, e daí vai dar uma carga no banco de dados que isso vai impactar nos Big Server. Chegasse a pensar em botar mais bancos de dados junto com esse teu, que é para os Big Server, somente para os front-ends, fazer com que tu consiga escalar pela quantidade de banco de dados e não pelo hardware em cima dele? Sim. A gente pensou, a gente está levando isso de duas maneiras diferentes. Obrigado pela pergunta. Uma opção é realmente aumentar a quantidade de servidores no Node Banco, mas o principal ponto dessa arquitetura que a gente está montando é que a principal carga dos dashboards a gente estima que esteja do lado do Wavefront. A gente não estima que tenha tanta gente, que todos os 700 usuários vão usar diretamente os APIs, mas eles vão focar na parte de dashboard do Wavefront. Então, a parte de dashboard do lado dos APIs ela vai ficar mais básica para, por exemplo, triggers, e a parte de métricas ela vai ficar do lado do Wavefront. Opa, Felipe aqui de novo. Uma estrutura bem interessante que vocês estão propondo. Eu queria saber o que você está pensando, já que você elaborou um pouco, que os usuários vão bater no front para poder consumir parte do dashboard e tal. O que você pretende fazer? Como é que vocês estão tratando a questão de cache lock, assédio a banco? Vão utilizar como é que é a questão de permissionamento? Como é que você escala isso para poder atingir com só 2 servidores? Né? Não sei se é um ativo stand-by, como é que é isso daí, mas como que vocês vão atingir esse throughput, essa carga toda? Sim. Eu até estava conversando com nossos colegas ali antes. Uma das técnicas que a gente pretende usar é combinar com o Elasticsearch na parte do banco, para, principalmente na tabela de history, a gente conseguir fazer uma solução mais otimizada lá. No MySQL a gente está olhando a gente está planejando dois servidores ativos com uma réplica do outro lado. Aqui faltou só o servidor nodes passivos, desculpa. Então essa é a arquitetura que a gente está pensando. Entendi. Vocês já estão pensando em 3.4, 3.4.0, o que é que vocês... No momento, 2.2 a gente está pensando. Tá. 2.2 ainda não tem elástico, tá? Só para...
Ah, sim, sim. Ah, tá, desculpa, estava usando elástico. Tá. Valeu. Obrigado. Tá bom? A questão dessa solução aí do VMware Wavefront, por que não desenvolver alguma coisa com a API e criar alguma coisa customizada para vocês? Há muito esforço e já tem isso pronto? Não valeria a pena investir nisso, você acha? É mais pelo suporte a longo prazo. A gente tem muitas soluções desenvolvidas dentro de casa, mas o que a gente nota é que, em geral, elas são boas porque atendem bem a nossa necessidade, mas com o passar dos anos, as pessoas mudam de time e esse suporte fica perdido. Esse foi o principal motivo que nos fez não ir para uma solução customizada. Legal. Por que a parte não é Nginx, por exemplo? Desculpa? Por que a parte não é Nginx no front? Foi pela experiência que a gente teve dentro de casa. A gente tem mais experiência com a Apache pelos nossos desenvolvedores que a gente tem. Última pergunta. Nesse ambiente, você tenta atacar hosts, você tem previsão de sizing já para o histórico desse ambiente? O histórico do quesito itens gerais ou não? Para fazer um cálculo de quanto vai usar de disco no final disso? Histórico de trend? Não. Eu não lembro de cabeça, mas o que a gente está olhando de trend é trend por 1 ano, e do lado do Wavefront, essa informação seria guardada por até 2 anos, do lado de trend. Isso é um ambiente que vocês não tem implantado ainda, né? Não, a gente está configurando esse ano. Ah, tá. Com relação ao banco, vocês vão usar algum software para cluster? Tipo, vão usar o Galera Cluster ou outro tipo? O que vocês estão pensando em termos de banco de dados? Que é o grande problema. Sim. O Galera Cluster é um dos que a gente está olhando. A gente está, semana que vem, na verdade, montando uma solução junto com os consultores das APIs. Eu vou ter uma solução definitiva, mas no momento o Galera Cluster é um deles que a gente está olhando. Senhores, muito obrigado pelas perguntas. Uma salva de palmas.